se remetem ao sistema respiratório ocupam o posto de terceira causa de morte. Mas o que são as doenças respiratórias? As doenças respiratórias são enfermidades que atingem os órgãos e as estruturas do sistema respiratório, como as veias orais, a faringe, o laringe, brônquios, traqueia, diafragma, pulmões e alvéolos pulmonares. Esses distúrbios causam inflamações e irritações na região respiratória, além de provocarem a obstrução das vias aéreas, de forma que dificulta a passagem do ar e impede a respiração completa. Existem doenças respiratórias que são de fácil tratamento, enquanto outras são ou se tornam crônicas, precisando de acompanhamento por um longo período de tempo ou até mesmo por toda a vida. Por isso, procure sempre prestar atenção em todo o seu corpo, em busca de sintomas que possam significar algo mais grave, e encontrá-los. E ao encontrá-los, deve realizar uma consulta com um médico especialista o mais rápido possível. Boa tarde, meu nome é Sara. Eu vou falar sobre dois distúrbios respiratórios, a asma e a bronquite. Primeiro eu vou falar da asma. A asma ela é uma doença inflamatória crônica caracterizada por hiperresponsividade das vias aéreas, ou seja, uma redução da passagem de ar, que causa alguns sintomas. Dentre esses sintomas, tosse, espineia, sibilância, que é o chiado, tipo um assoviado durante a respiração, um desconforto torácico, ou seja, aquela sensação de aperto no peito. O asmático sente muito isso. Outros sintomas que podem sugerir uma asma são, geralmente, essa tosse, esse desconforto no peito. Ele ocorre geralmente à noite, no início do dia, após ou durante um exercício físico, ou quando você é exposto a um meio que você é alérgico, seja poeira, seja mofo, seja perfume, ambientes poluídos e dentre outros. Alguns fatores que podem influenciar, que são fatores de risco para o paciente, eles são divididos em dois. Fatores de risco eu digo para que possa surgir uma asma, que possa acarretar uma asma, certo? São divididos em dois. O ambiental e o propriamente dito do paciente. Que do paciente herança genética, geralmente o sexo masculino durante a infância tem maiores chances de acarretar uma asma, sobrepeso, a obesidade em si, e outro fator é o fator ambiental. Ele pode acarretar por uma infecção viral, pode ser por meio de meios alergênicos, como eu havia falado, pode ser por meios alergênicos domésticos, ou seja, poeira, fungo dentro de casa, ou contrair uma asma no trabalho, por exemplo. Então, esses são alguns dos fatores de risco. O diagnóstico. O diagnóstico, ele é clínico. Sempre que possível, para que haja uma prova da função pulmonar, deve ser realizado alguns exames. Primeiro, para confirmar esse diagnóstico. Segundo, para classificar a gravidade dessa asma, se ela é leve, se ela é grave. Podemos utilizar de dois tipos de exames, certo? O primeiro é o espirometria, que é o estudo da função pulmonar após a expiração forçada, ou seja, o paciente vai expirar forçadamente e esse exame, a espirotomia, ela vai ver como é que está a função pulmonar, ou seja, como é que seus pulmões estão reagindo, qual a quantidade de oxigênio que você está inspirando e ver se está tudo normal. Aí ele vai ver os valores e vai comparar com a média esperada para o sexo, para o tamanho e para a idade daquele paciente. Outro exame é chamado de pico do fluxo expiratório, também conhecido como PFE ou peak flow. E o peak flow, ele é a medida do fluxo expiratório máximo, ou seja, é a velocidade com que você põe o ar dos seus pulmões para fora, certo? E ela é obtida com o medidor do PFE, que é o que eu falei anteriormente, certo? Ele expressa litros por minuto, ou seja, ele verifica a quantidade e o grau de limitação do seu fluxo aéreo. Quanto é que eu inspiro, o PFE, ele mede. E o peak flow, ele mede o grau de limitação do fluxo aéreo. Quanto eu boto para fora, o fluxo expiratório, certo?
Agora, como eu disse, a gente fez o diagnóstico, a gente descobriu se o paciente tem ou não asma. E se ele tiver, ele vai ser dividido em gravidades. Tem o intermitente e o persistente. Esses são os dois tipos. O intermitente, ele é controlado. Ele é uma asma que ele não ocorre com uma frequência que pode ser constante, seja de mês, seja de semana, seja de dia, seja, entende? Ele é algo que acontece sem você saber e você não tem um fluxo premeditado. Já o persistente, ele é dividido em 3. Ele é dividido leve, moderado e grave, sendo que eles são subdivididos na questão de frequência da asma. O leve, ele ocorre menos de 2 vezes ao mês, certo? Geralmente ocorre de dia, ele é dividido entre dia e noite. Eu vou botar uma tabelinha aqui para vocês verem. E o leve, ele geralmente ocorre 2 vezes ao mês, mais de dia do que à noite. E ele se utiliza também do chamado bombinha, que é o broncodilatador, que a gente vai ver mais na frente. E ele usa, mas ele usa pouquíssimo. Já o moderado, ele tem episódios asmáticos, podemos assim dizer, semanalmente. Toda semana ele tem pelo menos um episódio asmático. O grave, ele tem todos os dias, galera. E o grave, ele é realmente grave. A gente vai ver como é que ocorre o tratamento do grave e o que a gente deve fazer quando o grave tiver um episódio asmático, certo? E como eu falei de tratamento, né? Eu vou entrar agora no tratamento que ele é subdividido em 2. O tratamento pro leve e o tratamento pro grave. O leve, ele sempre está utilizando o broncodilatador. Quem conhece um asmático ou quem é asmático sabe que tem que usar aquela bombinha. E aquela bombinha salva muitas vezes. O asmático também tem como tratamento, médicos indicam, né? A saída para ambientes de ar fresco. Ambientes que não tenham tanta... ambientes fechados, abafados, com ar frio. Ou seja, um ambiente fresco mesmo, a natureza. Quando você é um asmático leve e você está tendo um episódio de asma, você tem que se sentar, se acalmar e você tem que inspirar e expirar. Eu me lembro que uma vez a Dina disse que pra gente inspirar e expirar, a gente tem que cheirar uma flor e assoprar uma vela. Então, asmáticos, lembrem disso. Asmáticos leves. Os asmáticos graves é mais embaixo. Com asmático grave, a gente não pode perder tempo. Então, quando ele estiver numa crise, a gente vai ter que ligar para o 192, certo? Por serviço de emergência. Lá eles vão administrar broncodilatadores usando um nebulizador, que é uma máquina especial. Eles vão administrar corticodiroides na veia. Eles vão administrar oxigênio, porque provavelmente os níveis de oxigênio no pulmões desse cara ou dessa garota vai estar bem baixo. E eles vão ter que manter essa pessoa no hospital até que haja uma melhora, certo? O objetivo do tratamento do asmático, o principal objetivo é controlar os sintomas, melhorar a qualidade de vida desse asmático, porque tem asma, sofre muito com essa doença. Não é uma doença legal, não é uma doença legal, mas não é uma doença legal, não é uma doença que se você não tratar vai ficar de boa, não. Você tem que tratar essa doença para que você tenha uma melhor qualidade de vida, para que você consiga ter uma atividade física normal, para reduzir o risco de morte. Ou seja, se você é asmático, se cuide, porque vocês são importantes. Agora, eu vou falar sobre outra doença. Essa outra doença é chamada de bronquite. Muitas pessoas confundem bronquite com asma, mas não confundam. A partir de hoje vocês vão saber a diferença. A principal diferença é que, primeiro, a bronquite ela é dividida em 2, a aguda e a crônica. E a outra é que a bronquite tem uma tosse produtiva. Vocês sabem o que é tosse produtiva. Tosse produtiva é quando tem muco na tosse, aquela tosse que vem com catarro. Não é uma tosse seca como tem na asma. Então, nós vamos saber mais sobre a bronquite agora. Diferente da asma, os sintomas da bronquite, ela vem com uma tosse produtiva, como eu falei, uma tosse que produz muco. E ela também vem com a dispneia, que é uma falta de ar. A bronquite, diferente da asma, ela é dividida, eu sempre vou tentar fazer essa relação, certo? A bronquite, diferente da asma, ela é subdividida, ela tem agudo e tem crônica. Sendo que a crônica, ela é acometida por um processo infeccioso viral ou bacteriano, certo? E dependendo de qual for o agente etiológico, a gente vai tratá-lo de forma diferente, certo? Geralmente o agudo,
ele melhora por volta de 1 semana, 10 dias. Fica com uns efeitos de uma gargantinha meio ruim aqui, outra ali, mas logo passa. Diferente da crônica. E a crônica, ela é um processo infeccioso dos brânquios também, né? Só que ela é acometida principalmente pelo tabaco e pelo processo alergênico, certo? Não tem cura, mas tem tratamento. Já as causas da aguda, no caso, como eu falei, ela pode vir acompanhada de uma gripe, de um resfriado, ou seja, de uma infecção viral. Geralmente, ela no início, ela ataca o nariz, a garganta e vai se afastando para os pulmões. Já a crônica, o fumo, como eu falei, é o principal responsável pelo desenvolvimento da ABC, ou seja, da bronquite crônica, certo? A poluição também, a emissão de gases tóxicos, o ambiente de trabalho, por exemplo, um marceneiro, um pedreiro que tá ali direto, que tem alergia à poeira, não tem como, né? E a ABC, a bronquite crônica, ela tá encaixada num grupo de doenças obstrutivas crônicas, que é também conhecido como DPOC. São um grupo de doenças que bloqueiam o fluxo de ar e dificultam a respiração. E os sintomas, ambas possuem esses sintomas que eu vou falar, que é a tosse produtiva, como eu tinha falado antes, a sibilância, que é o chiado, a fadiga, a dispneia, que é a dificuldade de respirar, febre, calafrio e desconforto no peito. Porém, a bronquite crônica, ela tem alguns sintomas a mais, que é o inchaço no tornozelo, nos pés, nas pernas, os lábios roxos por conta da falta de oxigênio e uma infecção respiratória frequente, sempre a pessoa está com gripe, com resfriado. E alguns fatores de risco para asma, para bronquite, é o fumo, principalmente para bronquite crônica, né? Para imunidade baixa, ou seja, para adquirir uma infecção viral e bacteriana, meu amigo, imunidade baixa é tenso. Refluxo gástrico também, a idade, principalmente para crianças ou pessoas mais velhas. Outro fator de risco é a exposição a agentes alérgicos. Gente, distúrbios respiratórios está totalmente ligado com agentes alérgicos. Então, geralmente acomete porque a pessoa tem alergia à poeira, a um perfume, a um fungo, ao que for. Se isso for intensificado, a pessoa pode vir a cometer algum tipo desses distúrbios. E o diagnóstico, né, ele é dado por 2 principais exames. A radiografia torácica, que vai confirmar o diagnóstico dessa bronquite. O exame de expectoração, ou seja, para saber qual é o agente. Se é um vírus, se é uma bactéria. Então, é necessário que tenha principalmente esses 2 exames. Tem outros exames complementares, mas esses são os principais. O médico, geralmente, ele já identifica a bronquite pelos sintomas. Aquilo que eu falei, tosse produtiva, dispneia, calafrios. Todos os sintomas o médico vai tomar, poxa, pode ser uma bronquite, mas para ter a certeza, para não confundir com uma pneumonia ou com outro tipo de doença, ele vai ter que precisar fazer esses 2 exames, certo? E o tratamento? Sabe, o tratamento é complicado? Assim, ele é dividido em 2, certo? Mas lembremos sempre que o objetivo do tratamento para o paciente é fazer com que ele tenha uma melhor qualidade de vida, para aliviar os sintomas e para facilitar, principalmente em distúrbios respiratórios. O tratamento está aqui para facilitar a respiração, certo? Como eu disse, o tratamento é dividido em agudo e crônico, que são as 2 formas de bronquite, não esqueçam, hein? A aguda, ela é um tratamento leve, um tratamento relax, é um repouso muito líquido. Se for uma infecção viral, não toma antibiótico, mas se for bacteriana, o médico vai recetar um antibiótico. E paracetamol por conta da febre, dos calafrios, e a aspirina para adultos. Crianças não vão utilizar aspirina, certo? No tratamento para bronquite aguda. Já a bronquite crônica, ele vai sempre ter que utilizar a famosa bombinha, que é o broncodilatador. Ele vai se utilizar de esteroides e veio conosco agora uma terapia que, embora seja cara, é disponível em alguns hospitais, alguns lugares, que é a oxigenoterapia. A gente já estudou sobre e é uma terapia essencial, assim, para que haja uma melhor qualidade de vida, um alívio de sintomas, uma facilidade de respiração maior para esse paciente.
Vamos falar hoje sobre rinite. A rinite alérgica, tá? Ela é um dos tipos mais comuns das alergias. Ela trata-se de uma inflamação aguda ou crônica do seio nasal. Também pode ser infecciosa, alérgica ou irritativa. É caracterizada por sinais de obstrução, coriza, coceira e muitos espirros. A rinite alérgica, ela é hereditária, ou seja, uma pessoa possui 50% de chance de desenvolver caso um dos seus pais for alérgico e 80% de chance caso ambos forem alérgicos. E é muito importante ressaltar que a rinite, ela não é contagiosa, certo? Existem alguns elementos alergênicos que são fortes indício que se você for uma pessoa alérgica, se você encontrar em contato com esses elementos alergênicos, você pode desencadear crises, que é o caso da poeira, do mofo, dos ácaros, perfumes fortes, mudanças bruscas na temperatura, fungos também, tá, gente? Fungos e ácaros. Quanto tempo pode durar uma crise alérgica de rinite? Na maioria das vezes é causada por vírus, ou seja, dura de 7 a 10 dias. Temos a rinite aguda, que na maioria dos casos ela é causada também por vírus, e ela dura de 7 a 10 dias. Temos também a rinite crônica, que a rinite crônica ela é induzida, né, pelos elementos alergênicos que eu citei anteriormente. E a rinite crônica, ela dura em média mais de 3 meses. Lembrando, gente, que no caso da rinite alérgica, rinite alérgica não tem cura, certo? Existem tratamentos que faz com que o paciente sinta bem. Geralmente, os pacientes que têm rinite alérgica, eles passam o ano inteiro tendo várias crises, muitas das vezes uma atrás da outra, certo? A rinite aguda, como eu disse, ela meio que tem uma cura. E a crônica, você fica bem, mas você demora muito tempo para ficar bom das crises. No tratamento da rinite, é muito importante as pessoas evitarem entrar em contato com os elementos alergênicos, aqueles que eu citei anteriormente, fazer lavagem nasal. Agora, o tratamento com os medicamentos. São citados os corticoides, os anti-histamínicos. Também tem o descongestionante nasal e ocular, o broncodilatador e os anti-inflamatórios. Esse é basicamente o tratamento para a pessoa que tem rinite, sofre com as crises, enfim. A sinusite ela é uma inflamação das mucosas que reveste os seios da face ou as cavidades paranasais. Em casos mais graves de sinusite, a pessoa pode até chegar a ter dor na face, tosse, febre, especialmente pela noite, dor na testa e dor também nos olhos. Na sinusite, ela tem uma secreção, que geralmente é uma secreção espessa, esverdeada ou amarelada, estando acompanhada algumas vezes por laivos de sangue. Alguns fatos sobre a sinusite. A sinusite ela pode aparecer a qualquer momento. A sinusite ela tem cura. Alguns sintomas, né, como eu já disse, da sinusite é que ela provoca febre, tosse, dor nos seios da face e também redução do paladar e do olfato. Em alguns casos de sinusite, é necessário ter intervenções cirúrgicas. Um fator para você meio que saber se tá ou não com sinusite é a questão que tem o mau hálito. Geralmente, quem tem sinusite tem um possível mau hálito. E a sinusite, ela pode durar de 12 dias ou mais. No tratamento da sinusite, são indicados os antibióticos, tá? Para o tratamento, caso o paciente tenha a sinusite bacteriana, tá? E deve ser sempre
prescrito por um médico. Analgésicos e antibióticos, tá? Também tá aí aliado ao tratamento da sinusite. Soluções salinas, descongestionantes, tá? E os corticoides também estão aí junto do tratamento para sinusite.